Muito boa noite a todos. Infelizmente a gente não vai poder fazer a nossa live pelo YouTube porque existem algumas restrições ao canal em relação à quantidade de inscritos, etc. Por isso que é tão bom as pessoas se inscreverem para poder terem mais acesso ao conteúdo do canal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo a gente hoje. A gente vai continuar o nosso estudo do livro dos Espíritos, tá? A gente está na segunda parte do livro e a gente vai falar hoje de dois pontos dessa parte aí, dessa segunda parte do livro, que é o mundo normal primitivo e a forma e ubiquidade dos espíritos, tá? Então a gente vai explicar passo a passo o que é. Eu volto a tocar na tecla de que o livro dos Espíritos não é um livro à toa, é um livro que isso foi escrito para que nós tivéssemos acesso à compreensão, tivéssemos uma ideia do que acontece no mundo invisível ao nosso redor. Esse livro, o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro da codificação escrita por Allan Kardec. E esse livro, especialmente, ele tem a participação de espíritos iluminados que nos ajudam, nos esclarecem a respeito do que é realmente o Espiritismo e mostra para a gente que o Espiritismo ele não destoa dos princípios cristãos, é na verdade uma doutrina cristã e é uma doutrina extremamente esclarecedora, ok? Então a gente vai iniciar essa segunda parte, nesse caso esse tópico aqui, o mundo normal primitivo, e esse livro, como eu já falei várias vezes e vou falar novamente, ele foi feito da seguinte forma: Kardec ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam a ele através de psicografia e às vezes até de incorporações na presença de médiuns, através de médiuns. Então a gente vai para a pergunta número 84, tá? Em que Kardec pergunta se os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, ou seja, existe um mundo onde os espíritos vivem, que é separado, que é diferente desse mundo que a gente vive, que a gente vê, né? E eles dizem que sim, que o mundo dos espíritos na verdade, é chamado de mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O que é que eles querem dizer com inteligências incorpóreas? Ora essa. Somos inteligentes, estamos encarnados e somos inteligentes. Mas somos inteligentes por quê? Porque temos espírito. O espírito, ele é a parte inteligente do universo. É a parte que habita a inteligência, onde habita a inteligência no universo. Ou seja, todo ser animalizado que possui um espírito, aliás, todo ser animalizado ele possui um espírito. Independente, a gente já falou nisso, independente do menor inseto que possa existir, até o maior dos animais, como um elefante ou uma baleia, eles possuem espíritos. E não distante disso, somos nós, né, seres humanos, também temos também somos espíritos, né, espíritos encarnados, em carne. Então, quando eles dizem para a gente que é o mundo das inteligências incorpóreas, eles querem dizer que é o mundo das inteligências que estão fora do corpo, que estão desencarnados, não estão mais na carne, tá? Então, continua sendo o mundo dos espíritos. É um mundo que a gente não consegue a todo tempo ver, mas depois de um tempo estudando e analisando os fenômenos, analisando e estudando tudo à nossa volta, abrindo a nossa mente, a gente consegue compreender que os espíritos estão ao nosso redor e também somos nós, só que encarnados. Então somos almas. E é a parte inteligente do universo. Eles, no caso desencarnados, são a parte inteligente do universo. Nós, em alma, somos a parte inteligente em nosso planeta. E aí, olá Silvana, olá Anderson, boa noite, sejam bem-vindos. Então,
A gente vai então para a pergunta número 85, em que Kardec pergunta qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas. E eles dizem que o mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, o mundo espírita, ele é um mundo superior. Ele é um mundo principal. E por que a gente pode classificar dessa forma? É certo que não estamos nesse mundo aqui a passeio. Estamos aqui para cumprir missões de melhoramento, de crescimento espiritual, para retornarmos à pátria espiritual. Quando a gente está aqui encarnado, a gente vai passar um tempo. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Quando a gente está encarnado, a gente está passando um tempo aqui para expurgar as nossas falhas, para melhorar a nossa evolução, melhorar a nossa postura espiritual e voltarmos à pátria, no caso a pátria espiritual, melhorados. Estamos aqui expiando as nossas falhas, tentando consertar os nossos erros. Tá? São erros que vêm de outras e outras e outras encarnações em que a gente deixou pendências. Então reencarnamos a fim de nos alinharmos em relação a isso, a fim de melhorarmos em relação a isso. É um processo lento, é um processo muitas vezes doloroso, em muitos casos doloroso. E aí esse processo de dor, esse processo de melhoria, faz com que o nosso espírito se depure, o nosso espírito melhore. Ele melhorando, ele retorna à pátria espiritual, ou não melhorando, também retorna à pátria espiritual. Novos ajustes são feitos e a gente reencarna novamente, a fim de ir a partir dessas encarnações e reencarnações, nós vamos diminuindo os nossos erros, vamos diminuindo as nossas falhas, vamos nos melhorando, vamos nos aguçando como espíritos. E aí sim, quando a gente não tiver mais o ponto que não tivermos mais ligação com esse planeta, da forma como ele está, a gente reencarna num mundo melhorado. Essa melhora, ela vai acontecer nesse planeta, de uma certa forma ela já começou, tá? E daqui a um tempo a gente vai estar encarnado aqui novamente, se Deus quiser, de forma bastante melhorada. O mundo vai estar melhorado e com certeza a gente também, tá? Então, eles dizem que o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo, é o mundo principal na ordem das coisas. Questão número 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? É uma pergunta bastante interessante. É necessário realmente existir um mundo material, um mundo corporal, para alterar, para que os espíritos evoluam? Pergunta bastante interessante. Então, repassando a pergunta, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, sem que isso alterasse realmente o mundo espírita como ele é? E aí eles respondem que, de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Ou seja, é necessário que haja essa relação entre esses dois mundos para que um seja a pátria e o outro seja o local onde a pátria se faz melhorada. Estamos aqui, como eu falei, numa forma de melhoramento dos nossos espíritos para retornarmos à pátria melhores.
Seria o mesmo que a gente ir para um colégio interno, para a gente fosse internado num colégio onde os nossos conhecimentos fossem ampliados. Para isso, para que os nossos conhecimentos fossem ampliados, a gente teria que se afastar dos entes queridos, a gente teria que se afastar das coisas daqueles que nós gostamos, da vida que nós gostamos, da vida que nós desejamos, para passar a viver em um lugar completamente diferente e nesse lugar nós iríamos passar por provações a fim de nos melhorarmos. E é isso que está acontecendo com a gente na Terra. Nós estamos aqui, que atualmente Terra é um planeta de provas e expiações, onde a gente vai depurar os nossos espíritos para retornar à pátria de forma melhor. Então, a pergunta 87 de Kardec nesse livro é a seguinte: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, os espíritos eles moram em um determinado lugar, eles habitam num lugarzinho separado, assim, eu vou para o céu, né? O céu é uma visão romantizada. Boa noite, Carlos Silva, seja muito bem-vindo. O céu é uma parte romantizada do mundo espiritual. Então, a pergunta deles é o seguinte: os espíritos ocupam uma região determinada, uma região especial no espaço, reservado, um lugar para eles lá. E eles dizem o seguinte, que eles estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Olha só, povoam infinitamente os espaços infinitos. Lembrando que no primeiro capítulo a gente tem uma noção do que é infinito. Infinito é tudo aquilo que a gente não conhece. Boa noite, Margarete. Boa noite para você também, minha vizinha querida. Então, eles estão em todos os lugares, estão em todos os espaços que a gente deduz que são espaços vazios. Aqui ao meu redor, certamente temos espíritos. Então, eles continuam dizendo: tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Isso aí merece um comentário, merece ser bem mastigado. Tendes muitos deles contínuo ao vosso lado, ou seja, a gente tem ao nosso redor muitos e muitos espíritos, sempre, o tempo todo, ao lado da gente. E a gente não percebe. Em muitos casos a gente não percebe. Por isso que outro dia eu falei da questão do desenvolvimento mediúnico, da questão que algumas pessoas já têm uma mediunidade, já nascem com essa mediunidade adiantada, já nascem com essa mediunidade já com um certo desenvolvimento e conseguem uma comunicação mais fácil com os espíritos. Então, eles continuam dizendo que os espíritos são uma das potências da natureza, ou seja, são uma das forças da natureza. E os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Ou seja, Deus ele pode fazer tudo, claro. Mas ele criou os espíritos para usá-los de uma forma grosseira, seria assim, usá-los para executar exatamente aquilo que ele precisa que seja feito. E não que ele precisa, porque Deus ele não precisa de nada, mas aquilo que é necessário para que os espíritos evoluam. Então os espíritos auxiliam os espíritos. Alguns atrapalham, que são justamente aqueles que a gente chama de obsessores. Então, eles dizem ainda que nem todos, porém, vão a toda parte. Por quê? Porque nem todos têm permissão de
transitar em toda parte. Existem determinados lugares que determinados espíritos ainda não têm permissão para transitar. Boa noite, Cainara, tia Cainara, boa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora também. Então, nem todos podem vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Por quê? Porque é como determinados setores de uma empresa em que determinados funcionários não podem ir porque ainda não conquistaram alguns cargos para estarem em todos os lugares. Existem lugares que a gente às vezes vai até um banco, por exemplo, e lá no banco tem acesso restrito, acesso permitido apenas para funcionários. Por quê? Porque nós não temos permissão para trabalhar ali, para transitar ali. Da mesma forma, alguns espíritos não adiantados não podem transitar em todos os lugares. Nos lugares permitidos aos espíritos mais evoluídos, os espíritos menos evoluídos não podem trabalhar nesse lugar. Então, a gente vai para a próxima parte desse capítulo, dessa parte aí, da segunda parte, e é a parte da forma e ubiquidade dos espíritos. Não se assuste que a gente vai explicar o que é ubiquidade, que eu também, quando comecei a ler, eu não entendia o que era isso. Lembrando a vocês que para ler, para entender Kardec, é bom ter um dicionário do lado, porque de vez em quando vem umas palavras que só em espiritismo eu vi. Então, o que a gente entende por ubiquidade? Na teologia, é a capacidade divina de estar simultaneamente, ao mesmo tempo, sincronicamente, coincidentemente, conjuntamente, presente em toda parte. Ou seja, é a capacidade que o espírito tem de estar rapidamente em vários lugares. E aí, nessa parte aqui, isso vai ser explicado como é que isso acontece. Pergunta número 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Então, eles respondem o seguinte: para vós, no caso a gente, não. Para nós, no caso eles, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. André Guedes, seja muito bem-vindo. Eles dizem que os espíritos eles são uma centelha etérea, ou seja, como um facho de luz bastante suave. Para eles. Para a gente não consegue enxergá-los. Por isso que determinados espíritos, quando têm um grau de evolução que eles conseguem manifestar-se através de visão, eles utilizam formas humanas, formas ao menos humanoides. Nem todas as formas que aparecem são bonitas, mas eles utilizam a forma humana para que a gente tenha uma noção de que é algo relacionado a nós, mas que não está encarnado. Então, na pergunta 88A, a pergunta é: essa chama ou centelha tem cor? E eles dizem que tem uma coloração que para vós, no caso nós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Rubi é vermelho, conforme o espírito é mais ou menos puro. Ou seja, existem tons de cores diferentes de espíritos para espíritos. Para eles, para a gente não vê desta forma. Então, eles dizem o seguinte: representam-se de ordinário os gênios, com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça
porque aí está a sede da inteligência. Ô, minha tia Maria José, muito boa noite, um cheiro para a senhora, saudade, viu? Então, os gênios, como eles falam, eles se apresentam com uma chama ou uma estrela na fonte, aqui na testa, na fronte no caso, que é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos e colocam essa chama ou essa estrela no alto da testa, no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, ele faz a pergunta, perdão, perdi aqui a pergunta. A pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Essa é a pergunta sobre a ubiquidade. Eles demoram para chegar, por exemplo, sair daqui de Olinda para chegar na Índia, por exemplo? Eles vão demorar, vão ter que pegar um avião, vão demorar o mesmo tempo que a gente levaria para fazer uma viagem. Seria razoável pensar dessa forma. E eles perguntam, a pergunta faz sentido, porque qual é a grande sacada de Kardec? Ele fez perguntas que nós gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de tirar todas essas dúvidas todas essas perguntas que ele fez, a gente gostaria sim de fazer. Então, o espírito ele vai levar um tempo para chegar em algum outro lugar, vai levar o quê? Uma semana, 3 dias para chegar em algum outro lugar. E eles dizem o seguinte, que sim, vai levar um tempo, claro, lógico. Mas eles vão fazer isso com a rapidez do pensamento. Então, quão rápido é o nosso pensamento, é a velocidade que o espírito ele vai se deslocar de um lugar para o outro. E aí Kardec faz uma pergunta dentro dessa pergunta, que é a pergunta 89A. Ele faz, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E eles respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Mas aí a gente mastiga essa pergunta. Um espírito, quando ele quer estar em algum lugar, ele pensa nesse lugar e ele está lá. Fácil? Diferente da gente. Se eu pensar em ir para o Rio de Janeiro, eu não vou estar lá. Eu vou ter que pegar um avião, um carro, um ônibus, um trem, qualquer coisa que me leve para lá, para o Rio de Janeiro. Eu não vou me transportar daqui para o Rio de Janeiro com a força do pensamento. Era preciso que eu tivesse desencarnado. Mas os espíritos, eles podem fazer isso. Eles não estando mais na carne, eles estando desencarnados, eles podem se transportar para qualquer lugar do mundo com a velocidade do pensamento, porque o pensamento é outro meio de transporte do espírito. Ok? Pergunta número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro, ele tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar que ele quer ir? E eles respondem, dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Ele pode parar e dizer, poxa, eu pensei e percorri 4.000 quilômetros. Bastou eu pensar e eu percorri isso. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Ou seja, quanto mais depurado, quanto mais evoluído o espírito é, mais facilidade ele tem de se transportar, de se deslocar de um lado para o outro. Isso vai acontecer com mais dificuldade, um pouco, talvez, para os espíritos menos evoluídos. E tudo, como foi dito aqui, é uma questão da vontade. Ok? Pergunta número 91. E isso é uma pergunta que eu com certeza faria se eu tivesse essa oportunidade que Kardec teve. É uma pergunta bem interessante, que é: a matéria opõe obstáculos aos espíritos?
Existe alguma coisa que o espírito ele não possa atravessar, alguma barreira que ele não possa atravessar? Porque nos contos de fada, nas ficções, por exemplo, o vampiro ele não vai entrar num lugar que tenha alho, ele não vai passar junto de um crucifixo. Enfim, os espíritos eles vão encontrar alguma dificuldade em atravessar algum lugar, em passar algum lugar. Existe algum lugar que eles não possam penetrar. E a matéria, né, no caso, a pergunta é: a matéria opõe algum obstáculo aos espíritos? Eles dizem que nenhum. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Eles vão atravessar tudo, ou seja, não tem lugar no mundo onde você possa se esconder. Lá eles vão estar também. Então, é muito importante as pessoas terem consciência do que fazem na sua vida quando não querem que alguém saiba, porque lá certamente algum espírito ou alguns espíritos vão estar observando ele. E isso às vezes é cobrado no mundo espiritual. Então agir de uma forma disciplinada, de uma forma correta, é importante demais. A gente pode ser muito cobrado em relação a isso. Pergunta número 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade, ou seja, de se teletransportar de um lado para o outro? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo, ou seja, um espírito ele pode, vou me repartir, vou para a Antártida e vou para a África do Sul ao mesmo tempo? Ele não pode, a resposta é essa. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, ele é único. Ele é único. Ele pode se deslocar rapidamente, muito rapidamente, mas ele não pode se dividir. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, eles dizem. Sabe o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, ele não se divide. Os espíritos, eles conseguem abranger vários lugares ao mesmo tempo, mas eles não se dividem. E aí Kardec faz uma pergunta dentro da outra pergunta. Todos os espíritos, eles irradiam com igual força? Ou seja, todos os espíritos, eles têm a mesma intensidade da força dele, o brilho deles é o mesmo, a força que eles têm, a capacidade que eles têm de irradiar é a mesma, independente do grau de evolução dos espíritos, e eles dizem que longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito, sem que se divida para fazer isso. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, o espírito ele não se divide, ele não irradia, não abrange todos os lugares com a mesma potência que outros espíritos. É necessário que haja um grau de evolução, um grau de pureza, para que ele consiga é, alcançar a tantos de uma forma mais abrangente.
O espírito que ele tem, aquele que tem menos evolução, ele alcança a menos, a menos pessoas, a menos encarnados ao mesmo tempo. Tá? Então, quanto mais depurado o espírito tiver, quanto mais desenvolvido ele for, mais ele tem a capacidade de estar sobre, de irradiar os seus pensamentos, as suas vibrações sobre os outros. Então, a gente fica por aqui hoje, a gente termina hoje essa parte do livro, tá? A gente volta amanhã com uma parte bem interessante chamada perispírito. A gente vai tentar entender para que serve o perispírito, o que é o perispírito, qual a importância que o perispírito tem. Mais uma vez, eu gostaria de dizer a vocês que assistiram essa live, que assistem as minhas lives, que, por favor, se inscrevam no canal, que a gente está tendo dificuldade. Eu gostaria muito de fazer essa live pelo YouTube, mas existem restrições no YouTube. Algumas pessoas, eles pedem um número maior de inscritos, então eu peço que vocês se inscrevam no canal, falem com os amigos de vocês para se inscreverem. O nome do canal é Em Busca da Luz. Lá no meu Facebook tem o link do canal. É só vocês darem uma olhadinha que vocês participam, se inscrevem, tá? Eu queria também saber se alguém tem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer aqui a pergunta agora, nesse momento. A gente vai passar ainda alguns momentos aqui. Podem fazer a pergunta. Se vocês não quiserem também fazer a pergunta aqui. Oi, Vika, boa noite. Chegou já no finalzinho. Se vocês não quiserem fazer a pergunta aqui diretamente, podem fazer as perguntas no meu privado, no Facebook, tá? A gente tira as dúvidas, eu posso entrar em contato com vocês. Boa noite, Vika. Eu posso entrar em contato com vocês, a gente tirar as dúvidas, esclarecer o que tiver de dúvida em relação a isso, tá? E também para vocês fazerem algum comentário, alguma crítica, claro, por que não, tá? Então, o canal está aberto, peço a vocês que se inscrevam, que acionem lá o sininho. Os vídeos vão sendo postados aos poucos lá no canal. A gente vai organizar os vídeos ainda. Alguns vídeos desse estudo vão sendo colocados lá no canal. E quem quiser assistir, todo o estudo do Livro dos Espíritos vai estar lá. Eu acredito que daqui para a próxima segunda vai estar tudo organizado lá, por capítulo, ordenado direitinho. Eu vou parar para organizar um pouco isso. E aí vai ficar melhor até para quem quiser assistir. Mas no canal tem outros assuntos, outras lives que foram feitas sobre outros temas relacionados ao espiritismo, como obsessão, etc. Então fiquem à vontade para dar aquela espiadinha. Não é o BBB não, mas podem espiar à vontade, tá certo, gente? Eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a toda a terra. Que Deus tenha misericórdia de todos os espíritos que desencarnaram no dia de hoje por conta dessa Covid e alguns que ainda vão desencarnar. Infelizmente, eu tenho essa certeza de que isso vai acontecer. Peço que Deus, em sua infinita misericórdia, os receba de braços abertos, que os bons espíritos os acolham, os esclareçam, os consolem. Console também as famílias que estão enlutadas nesse momento. E não são poucas, né? São muitas famílias enlutadas nesse momento, e que em breve a gente consiga atravessar esse momento. É necessário agora equilíbrio de cada um. A gente vai entrar numa fase mais restrita aqui no estado de Pernambuco, onde a gente vai passar mais tempo dentro de casa, e isso aí às vezes gera muitos conflitos dentro de casa. É necessário que haja equilíbrio. Então, peçam aos anjos de guarda de vocês, aos espíritos de luz da casa de vocês, que todas as casas têm um espírito mentor da casa, que equilibre os pensamentos, que equilibre a paz dentro da casa, para que haja harmonia. E peçam a Deus a cura do mundo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite. A gente se vê amanhã, se Deus quiser.